A revelação mais dolorosa de Axl Rose. Um segredo guardado por décadas por anos, o enigmático Axl Rose, líder da icônica banda Guns N' Roses, tem sido sinônimo de performances explosivas, comportamento selvagem e um silêncio sepulcral sobre suas batalhas pessoais. Agora, numa reviravolta chocante, o lendário vocalista quebrou o silêncio, oferecendo um olhar íntimo sobre seu maior arrependimento, uma decisão que o assombrou por mais de 30 anos, superando qualquer escândalo ou manchete. A história por trás do arrependimento mais profundo de Axl Rose e a dor que ele carregou por décadas finalmente vem à tona. A ascensão turbulenta do Guns N' Roses e as origens de uma lenda. Antes de Axl Rose se tornar o imprevisível e indomável frontman do Guns N' Roses, sua vida era um redemoinho de dificuldades em uma pequena cidade de Indiana. Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, a infância de Axl foi tudo menos idílica. Seu pai biológico abandonou a família quando ele era apenas uma criança. Sua mãe se casou novamente com Stephen Bailey, e Axl adotou o sobrenome de seu padrasto, tornando-se William Bailey. Por trás de portas fechadas, Axl enfrentou um lar duro e abusivo. Seu padrasto era extremamente rigoroso e, segundo relatos, física e emocionalmente abusivo. Ele cresceu em um lar profundamente religioso, forçado a frequentar a igreja várias vezes por semana, um ambiente que lhe oferecia pouca liberdade ou conforto. Com o tempo, Axl começou a expressar sua dor, ganhando a reputação de problemático na escola. Mas por baixo dessa fachada, escondia-se um jovem lidando com um imenso sofrimento. A música se tornou uma de suas poucas escapatórias. Ele cantou em corais de igreja e, na adolescência, começou a explorar o rock. No final da adolescência, uma revelação devastadora. Ele descobriu que o homem que pensava ser seu pai biológico não era. Essa verdade despedaçou a pouca confiança que lhe restava nos adultos. Pouco depois, Axl deixou Indiana rumo a Los Angeles, buscando um novo começo. A forja de uma estrela na escuridão. Los Angeles era um mundo diferente. No início, Axl não tinha nada. Dormia em sofás, no chão e até nas ruas. Para sobreviver, ele fazia bicos e se virava como podia. Apesar das dificuldades, sua determinação era inabalável. Ele começou a tocar em bandas locais, construindo lentamente sua presença na cena musical underground. Adotou o nome de Axl, assumindo completamente sua nova identidade. Nesse mundo bruto, ele começou a forjar a persona que mais tarde chocaria a indústria musical. O caminho de Axl se cruzou com outros jovens músicos que lutavam para fazer sucesso em Los Angeles. Um deles foi Izzy Stradlin, um nativo de Indiana e amigo próximo de sua cidade natal. Juntos, eles participaram de algumas bandas iniciais, incluindo Hollywood Rose. Mas tudo mudou quando se juntaram a outros 3 músicos-chave: Saul Hudson, mais conhecido como Slash, Duff McKagan e Steven Adler. Em 1985, o Guns N' Roses foi oficialmente formado. A banda era uma mistura explosiva de hard rock, atitude punk e alma bluseira crua. A química deles era inegável, embora nem sempre fosse fácil. Cada membro tinha uma personalidade forte e uma fome insaciável de sucesso. Eles eram bagunceiros, barulhentos e imprevisíveis, tanto no palco quanto fora dele. Mas essa energia selvagem era exatamente o que os tornava especiais. Eles ensaiavam constantemente, tocavam em pequenos clubes e desenvolveram uma base de fãs leal. O grito de uma geração. O ponto de virada veio quando começaram a trabalhar em seu álbum de estreia, Appetite for Destruction. A banda derramou tudo no disco: dor, raiva, desejo e frustração. As músicas não eram polidas nem comerciais, eram reais, honestas e cheias de fogo. Faixas como It's So Easy, Out to Get Me e Mr. Brownstone
mostraram o lado mais sombrio da vida, enquanto Sweet Child O' Mine e Paradise City adicionaram melodia e emoção. Appetite for Destruction foi lançado em julho de 1987. No início recebeu pouca atenção. As estações de rádio não tocavam as músicas e a MTV não estava interessada. Mas isso mudou rapidamente. À medida que Welcome to the Jungle começou a ganhar espaço nas rádios, o álbum explodiu em popularidade. As pessoas nunca antes tinham visto ou ouvido uma banda como essa. Uma vez que o Guns N' Roses atingiu, ele o fez com uma força devastadora. Welcome to the Jungle mostrou um lado perigoso e cru de Los Angeles que a maioria das bandas ignorava. Depois veio Sweet Child O' Mine, uma canção de amor com um dos riffs de guitarra mais icônicos da história do rock. O videoclipe ajudou a impulsionar a banda para o mainstream. Logo, Appetite for Destruction se tornou o álbum de estreia mais vendido de todos os tempos. A ascensão da banda à fama foi intensa e rápida. De repente, eles estavam em toda parte, em capas de revistas, tocando em arenas lotadas e sendo assunto em todos os programas de música. Mas a atenção não se concentrava apenas na música. O Guns N' Roses tinha uma reputação. Eles eram barulhentos, furiosos e frequentemente fora de controle. Axl, em particular, ficou conhecido por sua atitude explosiva e seu comportamento imprevisível. Nos bastidores, as coisas já estavam ficando tensas. O uso de drogas era um problema importante dentro da banda. Heroína e álcool eram companheiros constantes para vários membros. As discussões eram comuns e os egos se chocavam, prenunciando tempestades futuras. Entre o caos do palco e os segredos mais profundos de seu coração, mesmo com Axl Rose frequentemente atrasando ou abandonando shows no meio da performance, a legião de fãs nunca parava de vir. O perigo e o caos eram parte intrínseca da experiência Guns N' Roses. Mesmo com a deterioração das relações internas, a banda continuou a lançar sucessos massivos. Álbuns como JNR Lies e a épica dupla Use Your Illusion mantiveram o seu ímpeto imparável. No entanto, cada passo adiante trazia consigo novos abismos. Mudanças na gestão, prisões ressonantes e conflitos pessoais semearam a incerteza sobre o futuro da banda. Contudo, de alguma forma inexplicável, apesar de tudo, o Guns N' Roses continuou a entregar música poderosa e inesquecível, uma trilha sonora para gerações. Amores turbulentos e batalhas legais. Um dos relacionamentos mais comentados de Axl Rose foi com Erin Everly, filha de Don Everly, da famosa banda Everly Brothers. O romance deles começou em meados dos anos 80, muito antes de o Guns N' Roses se tornar um fenômeno mundial. Erin era jovem, radiante e estava conectada ao universo musical por meio de sua linhagem. Mas o que realmente os uniu foi algo muito mais profundo. Axl a via como uma musa, uma confidente e uma parceira em um momento em que ele ainda lutava para encontrar seu lugar no intrincado labirinto da vida. O relacionamento deles não foi apenas um idílio, teve um impacto direto e palpável em sua arte. Axl, em um momento de vulnerabilidade raramente vista pelo público, escreveu a icônica Sweet Child O' Mine, inspirando-se em Erin. As letras revelavam uma faceta mais suave e terna do roqueiro indomável, uma que contrastava drasticamente com sua imagem pública. A música se catapultou ao topo das paradas, tornando-se um sucesso estrondoso e continua sendo uma das faixas mais reconhecíveis da banda. Ela capturou um instante de amor e beleza genuínos na vida tempestuosa de Axl, mas, lamentavelmente, esse instante de felicidade foi efêmero. Por trás da melodia cativante, escondia-se um relacionamento plagado de cumes emocionais vertiginosos e abismos devastadores. Em abril de 1990, Axl e Erin, em um impulso passional, fugiram para Las Vegas e se casaram em segredo, mas em questão de semanas, Axl solicitou a anulação.
Eles tentaram uma breve reconciliação, uma última tentativa desesperada para salvar o insalvável, mas as coisas só se precipitaram para um final mais sombrio. Erin, com o coração partido, falou publicamente mais tarde sobre o abuso que sofreu durante o tempo em que estiveram juntos. Ela descreveu um padrão de manipulação emocional insidiosa, violência física que deixou cicatrizes invisíveis e ameaças que a gelaram o sangue. Embora Axel nunca tenha admitido diretamente essas alegações desoladoras, documentos judiciais e entrevistas da época confirmaram a grave natureza da situação. Finalmente, Erin apresentou uma ação judicial contra Axel, uma batalha legal que culminou em um acordo confidencial. Retrospectivamente, o relacionamento deles é um testemunho assustador de quão instável Axel podia se tornar quando suas emoções, como um furacão desencadeado, saíam do controle. O que começou como um conto de fadas de amor se transformou em algo doloroso e destrutivo para ambos, deixando em seu rastro um rastro de desolação. Depois do cataclismo emocional com Erin, Axel se lançou em outro romance de alto perfil, desta vez com a supermodelo Stephanie Seymour, um ícone de beleza e sucesso na década de 1990. O encontro deles nos primórdios daquela década acendeu uma paixão vulcânica e atraiu a atenção do mundo. Ela até estrelou em 2 dos videoclipes mais icônicos do Guns N' Roses, o dilacerante Don't Cry e o cinematográfico November Rain. No vídeo de November Rain, Stephanie encarnou a noiva de Axel, e o casamento fictício deles foi presenciado por milhões, um espetáculo visual que cimentou seu status como o casal de rock mais glamouroso do momento. Por um tempo, pareceu que Axel havia encontrado sua alma gêmea, seu contraponto perfeito no turbilhão de sua existência. Eles eram o casal de ouro do rock, um sonho tornado realidade. Mas como um roteiro trágico que se repete, o relacionamento rapidamente se tornou um campo de batalha. As brigas eram frequentes, os relatos de ciúmes doentios e as explosões emocionais se tornaram moeda corrente, embaçando a imagem de glamour. Em 1993, o noivado foi cancelado abruptamente, e ambas as partes lançaram acusações mútuas de violência e assédio, deflagrando uma guerra sem quartel. Stephanie, com a dor à flor da pele, finalmente apresentou uma ação judicial contra Axel, alegando abusos físicos durante o relacionamento. Axel, negando rotundamente as acusações, respondeu com uma contra-ação, acusando-a de agressão. Assim como seu relacionamento anterior, este terminou em um labirinto de ações legais, cicatrizes emocionais profundas e mais manchetes sensacionalistas do que verdadeiras curas. No entanto, o que tornou esse relacionamento diferente e ainda mais trágico foi que ele empurrou Axel para uma espiral de isolamento cada vez mais profunda. Amigos próximos sussurravam que Axel começou a se transformar depois do término, como se uma parte dele tivesse desaparecido. Ele se tornou mais solitário, desconfiado e emocionalmente blindado, uma fortaleza inexpugnável contra a dor. Esse período coincidiu com o momento em que seu comportamento com a banda começou a sair ainda mais do controle, um prenúncio sombrio do que viria. Se há um padrão ineludível na tempestuosa história romântica de Axel, é que seus relacionamentos, frequentemente, começavam com uma intensidade deslumbrante e terminavam em um colapso absoluto. Com o tempo, tornou-se dolorosamente evidente que não se tratava apenas de pares ruins. Axel estava lutando com problemas emocionais muito mais profundos e enraizados, cujas raízes podiam ser rastreadas até sua atormentada infância. Crescer em um lar marcado pelo abuso, segredo e pelas regras religiosas estritas moldou de maneira indelével a forma como Axel percebia o amor, a confiança e o controle. Ele não apenas temia ser abandonado, ele esperava isso, uma profecia autorrealizável que o perseguia.
Isso o levou à possessividade sufocante, a discussões explosivas que ressoavam como trovões e a reações extremas quando as coisas não se ajustavam aos seus férreos desejos. Sua necessidade implacável de controlar cada situação, especialmente em seus relacionamentos, tornou-se avassaladora, sufocante. Ele oscilava violentamente entre ser incrivelmente carinhoso e profundamente ameaçador, uma montanha-russa emocional que deixava suas parceiras feridas e aterrorizadas, presas em um ciclo de amor e medo. Rebelião, fúria e motins. Axl Rose nunca foi do tipo de artista que ficava quieta ou que seguia as regras estabelecidas. No palco, ele era uma força da natureza, feroz, apaixonado, transbordante de uma energia crua que eletrizava as multidões. Mas essa mesma chama, incontrolável e selvagem, também levou a alguns dos momentos mais caóticos e memoráveis da história do rock. De motins que abalaram estádios a abandonos dramáticos no meio dos concertos e prolongados períodos de silêncio que geraram especulações febris, o comportamento imprevisível de Axl moldou para sempre a imagem iconoclasta do Guns N' Roses e dominou as manchetes em todo o mundo, consolidando seu legado como uma das figuras mais enigmáticas e magnéticas da música. O incidente de Riverport, quando o caos tomou o palco. Um dos capítulos mais notórios na tumultuada história de Axl Rose foi escrito em 2 de julho de 1991, durante um concerto do Guns N' Roses no Riverport Amphitheatre. A atmosfera estava carregada de eletricidade. O lugar transbordava de uma multidão eufórica e expectante. Tudo transcorria com a intensidade habitual de um show do GNR, até que Axl, com seu olhar de falcão, avistou um fã com uma câmera na plateia. Naquela época, a proibição de câmeras em shows era estrita e Axl tinha uma política férrea a respeito, quase uma cruzada pessoal. De repente, no meio de uma música, Axl parou de cantar. Ele apontou para o homem com a câmera e, com uma fúria mal contida, gritou para a segurança confiscar o aparelho. Quando a segurança não agiu com a rapidez que ele exigia, em uma explosão de raiva que deixou todos boquiabertos, Axl pulou do palco para a multidão, decidido a recuperar a câmera ele mesmo. Após um breve confronto no meio da multidão, ele retornou ao microfone, sua voz tingida de desprezo. "Graças à segurança patética, estou indo para casa", esbravejou. Em seguida, jogou o microfone no chão com um estrondo metálico e abandonou o palco, deixando para trás um silêncio atordoado que logo se transformaria em um inferno. O que se seguiu foi um caos absoluto. A multidão, frustrada e furiosa, perdeu o controle. Os fãs começaram a jogar garrafas, arrancaram cadeiras e invadiram partes do local como uma horda descontrolada. Estourou um motim em grande escala, uma batalha campal que deixou dezenas de pessoas feridas e o anfiteatro gravemente danificado, transformado em um campo de escombros. A polícia foi chamada com urgência para conter a violência que havia se espalhado. O incidente, com sua magnitude destrutiva, rapidamente dominou as manchetes nacionais, tornando-se um símbolo da imprevisibilidade do rock. Axl foi posteriormente acusado de incitar um motim, uma acusação grave que ameaçava sua liberdade, mas não foi preso até meses depois, prolongando a tensão. Finalmente, enfrentou um julgamento que manteve a nação em suspense, mas foi declarado inocente, um veredicto que gerou controvérsia. Ainda assim, o dano já estava feito. As autoridades de St. Louis proibiram o Guns N' Roses de se apresentar lá por anos, uma sanção que ressoaria na indústria. O incidente feriu profundamente a imagem de Axl, pintando-o como uma figura instável e fora de controle. Enquanto alguns fãs admiraram sua audácia e sua recusa em seguir as regras, outros o viram como um ato egoísta e perigoso, uma traição à própria música. O novo desastre que chocou o mundo do rock. Apenas um ano após o cataclismo de Riverport, o Guns N' Roses se viu no olho de outro furacão,
desta vez em Montreal, Canadá, em 8 de agosto de 1992. O GNR dividia o palco com o Metallica, em uma turnê conjunta que prometia ser épica. O Metallica subiu ao palco primeiro, e a noite começou com uma tragédia que chocou a todos. O frontman James Hetfield sofreu queimaduras graves devido a uma explosão pirotécnica mal calculada. Ele foi retirado às pressas do palco, e o concerto parou abruptamente, deixando a multidão em estado de choque coletivo. Os fãs, atordoados mas cheios de esperança, aguardaram pacientemente, convencidos de que o Guns N' Roses subiria logo para salvar a noite. No entanto, a espera se estendeu por mais de 2 agonizantes horas antes que Axl e a banda finalmente aparecessem no palco. A essa altura, as tensões já eram insuportáveis. A paciência da multidão havia se esgotado. Axl mal interpretou algumas músicas antes de reclamar de problemas vocais e, em um ato que estava se tornando tristemente familiar, abandonou o palco. O show havia terminado e a multidão, à beira do colapso, explodiu. Outro motim brutal estourou, desta vez em um país diferente, mas com um nível de destruição alarmantemente similar. Os fãs, transformados em uma turba incontrolável, atearam fogo, quebraram janelas e saquearam lojas próximas, deixando um rastro de caos e desolação. Houve feridos, e o local ficou destruído, uma imagem desoladora da fúria contida. A mídia em todo o mundo cobriu a história, chamando-a de um dos piores desastres de shows na história do rock, um novo estigma para a banda. Tanto Metallica quanto Guns N' Roses foram alvo de fortes críticas, mas grande parte da culpa recaiu mais uma vez sobre Axl. Os críticos o acusaram de ter abandonado os fãs novamente, de ter traído a confiança deles. O motim de Montreal se tornou outro exemplo flagrante de como o comportamento imprevisível de Axl podia ter consequências no mundo real, com um impacto devastador. O preço da imprevisibilidade. Mesmo quando os motins não aconteciam, Axl Rose ainda era conhecido por abandonar o palco ou parar os shows no meio da performance, criando uma atmosfera de incerteza constante. Frequentemente, ele lançava diatribes furiosas contra a imprensa, executivos de gravadoras e até mesmo seus próprios companheiros de banda, revelando as rachaduras internas do grupo. Essas explosões se tornaram uma parte regular dos concertos do Guns N' Roses, uma marca registrada do seu caos. Às vezes, eram discursos breves, apenas um murmúrio de descontentamento, e outras vezes se transformavam em monólogos irritados que confundiam ou irritavam os fãs, deixando-os em estado de perplexidade. Ele frequentemente atacava jornalistas, acusando-os de distorcer suas palavras ou de focar demais em sua vida pessoal, uma batalha constante contra a narrativa midiática. Ele também criticava a polícia, os promotores e até mesmo os fãs que, segundo ele, não irradiavam energia suficiente, um padrão quase impossível de atingir. Isso criava a sensação de que qualquer coisa podia acontecer em um show do GNR, uma adrenalina que alguns amavam, mas muitos achavam exaustiva, um teste de resistência. Os atrasos nos shows se tornaram tristemente comuns. O Guns N' Roses às vezes subia ao palco horas atrasado, obrigando os fãs a esperar até altas horas da noite, uma prova de lealdade extrema. A recusa de Axl em se apresentar no horário se tornou parte da reputação da banda, um selo distintivo de sua rebeldia. Alguns locais até proibiram o retorno do grupo devido ao caos e aos processos que se seguiam, cortando laços com a banda. Apesar de tudo isso, a popularidade da banda se manteve forte por um tempo, desafiando toda a lógica. Os fãs continuavam comparecendo, agarrando-se à esperança de presenciar uma performance lendária, mesmo que viesse acompanhada de um colapso. Os shows, quando transcorriam sem problemas, eram inesquecíveis, momentos de pura magia roqueira. Mas o medo de que algo pudesse dar errado nunca os abandonava, uma sombra constante sobre o espetáculo. O caos, como uma besta insaciável, finalmente alcançou a banda. Internamente,
os relacionamentos estavam desmoronando, o tecido da irmandade roqueira se desfazia. As brigas de Axl com Slash se tornaram mais frequentes, uma rachadura que se aprofundava, e as tensões aumentaram também com outros membros da banda. Processos foram abertos por tudo, desde royalties até o controle do nome da banda, uma luta acirrada pelo poder. Axl empreendeu ações legais para obter o controle total do nome Guns N' Roses, uma jogada de mestre que fincou uma cunha ainda mais profunda entre ele e a formação original, marcando o princípio do fim. Em meados dos anos 90, Axl começou a desaparecer da vista do público, como um fantasma do rock and roll. Enquanto outras bandas estavam em turnê ou lançando novos álbuns, o Guns N' Roses mergulhou em um silêncio ensurdecedor. Axl se trancou em sua mansão, trabalhando no que eventualmente se tornaria o mítico álbum Chinese Democracy. Um projeto que levou mais de uma década para ser concluído, uma espera interminável para os fãs. Os seguidores ficaram confusos e decepcionados, uma mistura de esperança e desespero. Alguns se perguntaram se o GNR havia chegado ao fim para sempre, se a era havia terminado. A imagem de Axl, que antes era a de uma perigosa estrela do rock, transformou-se na de um recluso misterioso, um enigma envolto no silêncio. Um grito sufocado no mar de fãs. Em 20 de agosto de 1988, o Guns N' Roses embarcou em um dos shows mais importantes de sua carreira incipiente. Eles faziam parte do lendário festival Monsters of Rock, em Castle Donington, Inglaterra. Eles faziam parte do lendário festival Monsters of Rock, em Castle Donington, Inglaterra. Para uma banda que havia lançado seu álbum de estreia, Appetite for Destruction, apenas no ano anterior, este era um momento transcendental, uma prova de fogo para sua ascensão meteórica. Cerca de 100.000 almas se reuniram no festival, a maioria delas ansiosa para testemunhar a fúria desenfreada do Guns N' Roses ao vivo. A energia era palpável, quase elétrica. A multidão estava aglomerada, ombro a ombro, um mar humano impaciente. O clima, implacável, havia transformado o terreno em um lamaçal traiçoeiro. Apesar dos avisos das autoridades sobre os riscos potenciais para a segurança, o festival seguiu em frente. Uma decisão que teria consequências devastadoras. A multidão já era um turbilhão selvagem quando o Guns N' Roses subiu ao palco, a atmosfera à beira da explosão. Não havia medidas de segurança suficientes para controlar uma audiência tão massiva e exaltada. A segurança lutou desesperadamente para conter a parte da frente da multidão, mas as barreiras, pateticamente insuficientes, não foram fortes o suficiente para conter a maré humana que avançava sem controle. Assim que a banda começou a tocar, o fosso se tornou uma zona de perigo mortal. Durante a performance de It's So Easy, a multidão começou a avançar como uma onda gigante, empurrando com uma força imparável. Os fãs se apertavam cada vez mais perto do palco, muitos escorregando e caindo na lama, vítimas da euforia descontrolada. Em meio a todo esse caos infernal, dois jovens fãs, Alan Dick, de 18 anos, e Landon Seegers, de 20, foram tragicamente esmagados e pisoteados. Eles foram retirados da multidão pelos médicos, mas já era tarde demais. Ambos morreram devido aos ferimentos, duas vidas jovens ceifadas em um instante. Dezenas de outros ficaram feridos no esmagamento da multidão. A parte mais dolorosa dessa tragédia foi que o Guns N' Roses não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ninguém os informou sobre as mortes enquanto estavam no palco. A banda continuou tocando com sua fúria habitual, alheia ao fato de que, na multidão, algumas pessoas lutavam desesperadamente por suas vidas, enquanto outras perdiam as suas. Depois que o show terminou, a terrível notícia começou a se espalhar como um rastilho de pólvora. Os fãs, a mídia e a própria banda souberam da chocante verdade.
2 vidas haviam sido perdidas em um concerto que era destinado a ser uma celebração do rock, não um campo de morte. O rescaldo foi intenso, carregado de dor e recriminações. Uma investigação exaustiva foi lançada sobre o evento, focando nas falhas de segurança e na superlotação perigosa. Muitas pessoas culparam os organizadores do festival por não tomarem as precauções adequadas, por priorizar os lucros em detrimento da segurança. Outros apontaram o dedo para a banda, argumentando que sua música agressiva e sua energia transbordante poderiam ter contribuído para a atmosfera perigosa. Embora a banda não tenha sido legalmente responsabilizada, a tragédia ficou com eles, especialmente com Axl, como uma cicatriz indelével na alma. Em entrevistas posteriores, Axl falou sobre a tragédia de Castle Donington, com uma tristeza profunda e palpável. Ele disse que ainda podia ver a imagem do sangue no palco em sua mente, uma lembrança que o perseguia. A ideia de que pessoas haviam morrido enquanto ele se apresentava o atormentou por anos, uma carga de culpa insuportável. Foi um dos primeiros momentos em sua carreira em que o custo da fama se tornou dolorosamente real, tangível. Ele percebeu que ser uma estrela do rock acarretava uma responsabilidade séria, um peso que superava a glória, e o impacto emocional daquela noite nunca o abandonou completamente. A batalha silenciosa de Axl Rose. Durante a maior parte de sua carreira inicial, o comportamento de Axl Rose foi catalogado como selvagem, rebelde ou simplesmente instável, um rótulo simplista para uma complexidade profunda. Mas o que muitos não sabiam na época era que ele também estava lidando com problemas de saúde mental graves e debilitantes que permaneceram sem diagnóstico por anos, uma batalha silenciosa travada nas sombras. Um dos maiores desafios em sua vida foi o transtorno de personalidade borderline, TPB, uma condição complexa que afeta profundamente a capacidade de uma pessoa de gerenciar suas emoções, estabelecer relacionamentos estáveis e manter uma autoimagem coerente. Naquela época não se falava muito disso no mundo do rock, uma indústria que preferia ignorar a fragilidade humana. Mas, olhando para trás, muitos sinais estavam claramente lá, esperando para serem decifrados. As pessoas que conheciam bem Axl descreviam mudanças de humor extremas, oscilações violentas entre polos opostos. Um dia, ele podia ser a personificação da calma e da generosidade, transbordante de afeto, e no dia seguinte, podia explodir em uma raiva incontrolável ou desaparecer repentinamente, deixando todos na incerteza. Ele tinha medos intensos de abandono, uma ferida profunda da infância, e se tornava controlador ou distante se achava que alguém poderia deixá-lo, um mecanismo de defesa desesperado. Estes são sinais clássicos do TPB, um padrão de comportamento que o definia. Amigos e colegas notaram que ele podia se tornar paranoico, frequentemente convencido de que outros tentavam traí-lo ou se aproveitar dele. Um mundo de conspirações imaginárias que o isolavam. Esses extremos emocionais não eram apenas parte de sua persona de estrela do rock, o personagem que ele mostrava ao mundo. Eram uma parte intrínseca de sua vida diária, uma luta constante. A pressão avassaladora da fama tornou ainda mais difícil lidar com tudo isso, amplificando seus demônios internos. Axl tinha problemas para confiar nas pessoas, incluindo seus companheiros de banda, gerentes e até mesmo parceiros românticos, uma barreira intransponível. Quando as coisas não saíam como ele queria, ele frequentemente reagia com uma raiva intensa ou se retirava completamente, buscando refúgio em sua própria solidão. Sem saber o que realmente estava acontecendo em sua mente, muitas pessoas simplesmente o rotularam como difícil ou fora de controle, uma simplificação que ignorava a magnitude de seu tormento. Em meados e final dos anos 1990, as coisas haviam chegado a um ponto de ruptura, um abismo do qual parecia não haver retorno. O Guns N' Roses havia se desintegrado, seus membros dispersos pelos ventos da discórdia. Axl havia se retirado da vida pública,
vivendo em um isolamento quase total, um monarca em seu próprio reino de solidão. Foi durante esse tempo de escuridão e reclusão que ele finalmente aceitou buscar ajuda profissional, um passo crucial em direção à cura. Ele começou a terapia, abrindo-se lentamente sobre o trauma de sua infância, a dor emocional que o corroía e seus medos mais profundos. Através desse processo, doloroso mas necessário, ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline. Obter esse diagnóstico não foi fácil para Axel. Foi o início de um caminho árduo, mas também uma primeira luz na escuridão, a luta silenciosa pela cura, o rosto desconhecido do ícone do rock. A princípio, Axl Rose resistiu, com a ferocidade de um leão ferido, à ideia de que algo estava errado consigo mesmo. Rejeitava a medicação e desconfiava profundamente da maioria dos terapeutas, erguendo muros invisíveis ao redor de seu tormento. Mas, finalmente, depois de anos de uma batalha solitária, começou a dar passos hesitantes em direção ao progresso. Encontrou profissionais em quem pôde depositar sua frágil confiança e, pouco a pouco, aprendeu ferramentas essenciais para gerenciar suas emoções voláteis e seus relacionamentos tumultuados. Isso, no entanto, não significou que o velho Axl desapareceu da noite para o dia, como por mágica. Ainda tinha momentos difíceis, recaídas dolorosas, e o processo de cura era exasperantemente lento, um caminho cheio de espinhos. Mas, com o tempo, aqueles que o viram de perto notaram uma diferença palpável, uma mudança real e profunda. Ele se tornou mais paciente, mais focado, menos reativo, como se as tempestades internas começassem a diminuir. Nos últimos anos de sua carreira, especialmente após o lançamento de Chinese Democracy, as explosões diminuíram drasticamente, cedendo lugar a uma estabilidade muito maior, uma paz ansiada. Ele não estava completamente consertado, como se fosse uma máquina, mas havia percorrido um longo e árduo caminho desde o caos desenfreado dos anos 80 e início dos anos 90, emergindo, se não ileso, ao menos transformado. Para o público em geral, Axl Rose foi sempre percebido como o frontman furioso e imprevisível do Guns N' Roses, uma imagem que se grudou a ele como uma segunda pele. Essa percepção o seguiu por toda parte e, em muitos sentidos, eclipsou as lutas reais e dilacerantes que travava a portas fechadas, invisíveis para o mundo. Os fãs viam as saídas abruptas, as brigas públicas, os ataques de fúria e os motins que incendiavam os estádios. Eles não viam os ataques de pânico que o paralisavam, o medo que o corroía na escuridão, ou os colapsos emocionais devastadores que vinham depois de cada episódio de caos. O transtorno de personalidade borderline, TPB, explicou grande parte do que tornava Axl tão difícil de compreender, um quebra-cabeça complexo que finalmente começava a fazer sentido. Seus relacionamentos intensos e muitas vezes turbulentos, suas mudanças repentinas e drásticas de humor, e sua implacável necessidade de controle eram todos sintomas de uma condição que ele nem sequer sabia que tinha durante a maior parte de sua vida. Também explicava por que, com uma dolorosa ironia, ele afastava as pessoas, mesmo as que mais se preocupavam com ele. Para alguém com TPB, a proximidade emocional pode parecer aterrorizante, um abismo, porque vem acompanhada do medo paralisante do abandono, uma ferida primordial que nunca cicatrizou completamente. O maior arrependimento de Axl Rose. Antes da fama deslumbrante, das manchetes escandalosas e do caos que o envolveu, existia um pequeno grupo de músicos sonhando em fazer sucesso na cena crua e selvagem do rock de Los Angeles no início dos anos 80. Um desses músicos, cheio de vida e promessa, era Todd Crew. Ele era o baixista do Jet Boy, uma banda de glam metal que começava a chamar a atenção no vibrante circuito musical de Los Angeles, um farol de esperança na escuridão. Todd não era um nome familiar como Axl Rose ou Slash,
Mas para aqueles que o conheciam intimamente, era inesquecível, carismático, divertido e transbordante de energia, um espírito livre. Tinha uma risada contagiante, uma personalidade magnética que atraía a todos e uma reputação por festejar sem limites, viver a vida ao máximo. Todd e Slash eram especialmente próximos, irmãos de alma unidos pelo caos. Eram amigos inseparáveis que compartilhavam o mesmo estilo de vida desenfreado. Os clubes noturnos, o álcool que fluía sem cessar, a busca constante da adrenalina. Jet Boy e Guns N' Roses faziam parte do mesmo universo underground, dividindo palcos em pequenos locais e dormindo nos sofás uns dos outros. Uma irmandade forjada na precariedade. Todd era muito querido pelo círculo próximo do GNR e passou muito tempo com a banda, especialmente em seus primeiros dias antes de Appetite for Destruction decolar e mudar tudo para sempre. Mas Todd também arrastava um problema grave e devastador: o vício em drogas. Ele vinha lutando contra o vício em heroína por algum tempo, uma batalha solitária que o consumia. Naquela época, muitos músicos a usavam, mas Todd era conhecido por ir além da maioria, cruzando limites perigosos. Mesmo em uma cena onde a festa era a norma, as pessoas notaram que os hábitos de Todd pioravam alarmantemente, uma espiral descendente. Axl Rose não tinha o mesmo tipo de vínculo íntimo com Todd que Slash, mas se preocupava com ele, uma compaixão silenciosa. Ele viu o que estava acontecendo e estava profundamente preocupado, um peso em seu próprio coração. Em certo ponto, Axl sentiu que o consumo de drogas de Todd o levaria a um final terrível. Uma tragédia anunciada. Ele não queria ficar de braços cruzados e ver um amigo morrer por causa da heroína. Então ele adotou uma postura firme e desesperada, uma intervenção à sua maneira. Segundo pessoas próximas à situação, Axl tentou conversar com Todd, inclusive o advertiu de que seu vício estava fora de controle, um apelo final. Mas quando Todd não mostrou sinais de mudança, Axl reagiu da única maneira que acreditou que poderia funcionar, uma decisão que o assombraria para sempre. Ele o cortou. Ele disse às pessoas que se Todd continuasse assim, ele se mataria, e se recusou a ter mais contato com ele. Ele acreditava que se afastar poderia fazer com que Todd reagisse ou o forçaria a ver o quão sérias as coisas haviam se tornado. Um ato de amor duro, mas não funcionou. O que se pretendia ser um ato de amor implacável terminou em um silêncio ensurdecedor. Axl nunca mais falou com Todd. Em julho de 1987, justamente quando o Guns N' Roses começava a explodir na cena mundial, a tragédia atingiu com uma crueldade implacável. Todd Crew foi encontrado morto em um quarto de hotel em São Francisco. Ele havia sofrido uma overdose de heroína. Tinha apenas 22 anos, uma vida ceifada antes de seu tempo. Ele havia festejado com pessoas da cena do rock, incluindo o guitarrista do Hanoi Rocks, Andy McCoy, e a noite terminou com uma injeção fatal, o último ato de uma vida no limite. A notícia devastou a cena de Los Angeles, um golpe direto no coração da comunidade musical. Todd era jovem, cheio de promessas, e tinha muitas pessoas que se preocupavam com ele. Para Slash, foi dilacerante, uma perda pessoal profunda. Para Axl, foi algo pior, infinitamente mais doloroso, porque ele nunca teve a oportunidade de se despedir. Quando Axl soube da morte de Todd, ele não falava com ele há semanas. As últimas palavras entre eles haviam sido cheias de frustração e raiva, uma despedida amarga. Não houve um fechamento, nenhuma conversa final, nenhuma chance de se retratar de nada. Esse silêncio pesado e ensurdecedor atormentaria Axl por décadas. Por muitos anos, Axl manteve silêncio sobre a morte de Todd. Era um daqueles tópicos que os fãs e a mídia não abordavam. Um tabu, mas em uma rara entrevista muitos anos depois, Axl finalmente se abriu
com uma vulnerabilidade que comoveu a todos. E quando o fez, foi profundamente emocionante, uma confissão dilacerante. Ele chamou a morte de Todd Crew de seu maior arrependimento. Não os motins que protagonizou, não as rupturas da banda que o levaram ao limite, não os relacionamentos fracassados que deixaram um rastro de dor. Era isso, o silêncio, a decisão de se afastar. Pensei que cortá-lo o ajudaria, disse Axl, com a voz embargada. Não pensei que seria a última vez que falaria com ele. Sua voz embargou enquanto ele descrevia a culpa e a dor que o consumiram depois, um tormento silencioso. Ele explicou que estava tentando salvar Todd, mas não funcionou. E agora ele tinha que viver com o fato de que talvez, só talvez, se ele tivesse dito mais uma coisa, ou o procurado mais uma vez, a história poderia ter terminado de forma diferente, uma tortura de "e se?". Para alguém que havia sido chamado de frio ou egoísta pelos críticos, este momento mostrou uma faceta diferente de Axl, uma humanidade inesperada. Ele não era um deus do rock naquele instante. Era apenas um homem lidando com um tipo de dor muito humano, o tipo que não desaparece, aquele que se leva para sempre. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias detalhadas como esta.